Olá, gente. Boa noite. Vamos aguardar a galera entrando. E aí? Espera a minha convidada, Cris. Vamos lá. Adélia, tudo bom, Adélia? Minha xará. Tô só esperando minha convidada, Adélia. A Cris está chegando daqui a pouco para falar sobre inteligência espiritual. Vamos aprender aqui com ela. Adélia, seu nome vem de quem? Tudo bom, querida? Seu nome vem de quem? O meu vem da minha avó. Normalmente o nome de Adélia é um nome de família, né? Poliana Santos, olá, Poliana. De quem? O seu nome é em homenagem a quem, Adélia? Na minha família tenho várias Adélias, nome da minha avó paterna. O meu é o nome da minha avó materna. E eu tenho várias Adélias na minha família. Tenho Maria Adélia, chegou minha convidada, Virgínia Adélia, Adélia Maria, tenho várias Adélias na minha família. Deixa eu convidar aqui Deixa eu chamar a minha convidada, que já chegou. Oi! Ei, Você tá me ouvindo, Dé? tô bem, Espera aí que eu amiga. não tô te ouvindo. Deixa eu ver o que Tá aconteceu não? aqui. Que houve? O que houve? Ó, a Adélia leu um pouquinho, Espera o meu aí. Adélia Maria, o meu Adélia Maria. Por que que eu não tô te ouvindo? Por que, Florzinha? Eu tô ouvindo você tão bem. Veja Ah, aí o sabe que por é. quê? Que? Se eu falo com o microfone, eu não te ouço porque eu uso o plug Ah, do fone. Mas eu vou entendi. falar assim. Eu Sim, estava com o microfone para tirar o ruído, mas eu vou falar assim mesmo. tava bom Boa noite! todo, viu? Boa noite, meu amor. Que coisa linda esse sorriso. Deu tudo Ah, certo, viu, Cris? Minha do- convidada só atrasou 1 hora no meu perfil particular. E aí a gente conseguiu fazer de 20 acabar às 21 para você e para sua segunda de 22 e 2, né? Isso, amiga? isso E aí, aí, perfeito. Tudo como é que certo. você tá? Como é que tá administrando aí a casa, o neném, esse período de quarentena? Como é que tá a tua rotina, hein, amiga? Me conta. Olha, Adélia, Hum, é engraçado, porque a gente é muito preparado para as coisas difíceis no sentido assim, os desafios. No primeiro hum, momento a gente encara com aquela positividade, não, vai dar certo, vamos lá. Aí passa uma semana, você está nessa energia. Na ah, metade da segunda semana você já começa a falar, ixi, será que eu vou dar conta? Aí você já isso. começa, sabe assim, tô nadando lá no Sei. mar, tô nadando, nadando, de Ih, repente começou a cansar, dá uma boiada, depois você volta a nadar, dá uma boiada. Então tá assim, eu tô entre boiar e nadar, porque a gente também tem ah, que aceitar e acolher a nossa vulnerabilidade, né? isso, Eu amiga. comecei a entrar numa de não, eu não posso deixar minha energia baixar. Depois eu me perguntei, eu falei, por que que não? Ainda Não, mais essa. não dá pra gente manter sempre, né, lá em cima, ainda mais porque são várias Não. coisas que tem que dar conta. Você tem que dar conta de assumir várias tarefas que você não tinha antes na logística da sua Uhum, vida, com a sua casa, com uhum, seu uhum. comida, filho, nananã. Você não está possibilitada de ficar saindo de casa, então, por mais que eu já fizesse home office, eu nunca estava impedida de sair. Agora eu estou, Perfeito, né? perfeito. Por mais que seja assim algo
não tem ninguém me barrando ali, mas a minha consciência sabe que eu não posso sair por mim e pelos outros. Então, só o Perfeito. fato de eu não ter essa permissão já me sinto presa. Como é doido Perfeito. isso, né? É, A minha rotina, na verdade, hum, só alterou nessa questão de assumir algumas tarefas domésticas que antes eu delegava. hum, Mas eu continuo fazendo home office como eu faço há 2 anos quase. E o hum. que mudou? O fato de eu não poder ir e vir, a minha liberdade de transitar. Tenho pensado muito em Anne Frank. Eu acho que a gente nunca vai ter. A gente está experimentando agora um pouquinho dessa limitação física, mas mesmo assim a gente nunca vai alcançar o que aquela família passou, não é, amiga? Com Porque certeza ali é não. restrição de comida, é perigo muito mais concreto de morrer do que o que nós temos agora. E a Sim. atenção psicológica todos os dias. Por exemplo, nós temos uma consciência nessa situação atual que quanto menos nós sairmos, menos nós ficaremos sujeitos a adoecer. O que nos dá uma ideia de controle. Bem, tá no meu controle. Eu não sair, está no meu controle. Passa a ideia de que não pegar a doença também está no seu controle. Eles não, eles ficavam à mercê de qualquer eventualidade que pudesse tirá-los daquele esconderijo. Não é verdade? Sim, Aqui não vai vir sim. ninguém nos arrastar para fora e nos matar. Só a Então, e você nossa, imagina né? Diga, quantas querida. Então, restrições eles não precisaram fazer para não para enlouquecerem. estarem, para não enlouquecer, para permanecerem sãos, né? Isso, Mentalmente. E a isso. gente ainda tem recursos, nós temos a internet, a gente tem coisas que Nossa, um podem ser luxo. coadjuvantes da gente passar por esse período de uma forma mais leve. Mas o Isso. fato, o ser humano, quando ele é cerceado na sua liberdade, daí eu entendo porque que as penas dos crimes são o cerceamento da liberdade, ele realmente se sente muito Perfeito, impotente, porque perfeito. o ser humano, pela natureza dele, ele é livre, né? Ele Isso, pode é ir e vir, sociável. Isso. é Mas, sociável, e aí ele não pode mais fazer isso, né? Assim, pessoalmente. Esses dias eu é, estava vendo uma amiga minha falando assim, eu quero sair. Eu falei, mas a gente faz, olha, a gente tem um grupo, a gente faz conexões pela internet e tal, até dá uma aliviada. Ela falou, não, que você não está entendendo. Eu tenho que tocar nas pessoas, eu preciso do toque humano. E eu não, sinestésica. e eu não estou mais dando conta de não poder tocar nas pessoas. Eu gosto de olhar e sentir a energia delas. Eu falei, amiga, você vai ter que fazer tudo isso de Interessante. Mas, Creizinha, se apresente aí para o nosso público. Algumas pessoas me perguntaram o que era isso de inteligência espiritual. Tem, algum, a tem, inteligência. tem algumas Pode falar. pessoas que se depararam com essa terminologia, digamos assim, nova, e estão bem curiosas, querendo entender o que é inteligência espiritual e depois entender também como essa inteligência pode nos ajudar na nossa vida como um todo e mais especificamente na nossa vida profissional. Apresente-se aí para o pessoal e diga quem é você na fila do pão, minha Cris querida. Ok. É engraçado, Hum, mas a inteligência espiritual, ela não é, ela é um termo agora trazido à tona, mas ela é algo que é milenar. Mas vamos sei. lá. Hum. Quando a inteligência espiritual, ela veio numa evolução. Mas quem é você na fila do pão? Ah, desculpa. Eu sou a Cris, meu nome é Cris Pascoal, eu sou coach criacional formado pelo IGT. É, sou especialista em ferramentas avançadas, em técnicas avançadas pelo IGT também. E o meu trabalho, a minha especialidade é ajudar pessoas a se conectarem consigo mesmas, com a sua essência, a desenvolver a sua inteligência espiritual para ocuparem o seu lugar no mundo, para dizerem a que vieram aqui, né? Digamos assim, para Ótimo. viver uma vida de propósito, uma vida de sentido.
Porque eu acredito muito Perfeito. nessa conexão de verdade. Quando você vive a sua verdade, Adélia, muitas coisas são simplificadas. E você consegue passar a mensagem e contribuir com aquilo que você tem de melhor, com o seu talento, de uma maneira leve, de uma maneira feliz. E isso é abundância, né? Abundância é você ter todos os recursos a seu favor dentro da sua verdade. E a inteligência espiritual, ela vem para trazer essa conexão. Na verdade, ela vem para dizer a você, preste atenção nessa conexão. Então, é um enfoque que é dado principalmente para o momento que nós estamos vivendo. Porque quando você entende que você tem uma visão sistêmica de que você é uma unidade viva nesse mundão de Deus e que tudo que você faz impacta você, o outro e o todo, a sua percepção e as suas decisões perspassam por um outro caminho. Você não é mais o ser vivo único da cadeia alimentar lá no topo, como a gente aprendeu lá na biologia, né? Você é um ser que está aqui, como qualquer outro, desempenhando o seu papel no mundo. E o seu papel no mundo tem que estar ligado com a sua verdade para que seja efetivo, senão você está causando confusão. É como se você estivesse na fila errada. É como se eu fosse um martelo e não tivesse exercendo a minha função de ser martelo. Na verdade, querendo, sei lá, de repente fazer a função de uma serra. Alguma coisa assim. Então, causaria uma enorme confusão um martelo tentando fazer o papel da serra. Né? Mais ou menos isso? A ideia da inteligência espiritual, ela vem para que você se conheça. Tem alguns pilares nela que norteiam esse desenvolvimento. E o autoconhecimento é um dos pilares mais fortes, porque o autoconhecimento te traz vários outros reflexos. Então, te traz, a partir do autoconhecimento, você vai ter a autoaceitação, a autorresponsabilidade, você vai ter o autodomínio, o autodiscernimento. Então, quando você traz todas essas visões para si, você está trabalhando o seu 1/3. Lembra da regra do 1/3 que a Camila Guinsério fala tanto, né? Você, o que é seu, o que é do outro e o que é do todo. Se a gente trabalhar o que é meu, se eu trabalhar o que é meu, eu já estou trabalhando o que é do outro e o que é do todo indiretamente, porque eu vou impactar. Perfeito. Então, o que acontece? Muitas vezes, a gente passa uma vida vivendo uma máscara, um papel e um personagem. Então, vou dar um exemplo meu. Eu queria encontrar uma missão maior. Eu sonhava que se eu não casasse, eu ia para a África ajudar, fazer missão lá na África, ajudar as pessoas. Eu só não sabia como fazer isso. E na época era uma coisa tão ideológica que a gente não tem aquele rompante. Vou lá e vou fazer, né? Vou ver quais são os caminhos para isso. E aí eu falei, não, então eu vou trabalhar com a genética. Eu vou descobrir a cura de alguma doença e vai ser genética. E aí eu fui para o curso de biologia. Só que eu era tão inexperiente que eu fui para o curso de biologia de licenciatura, que formava só professores. Então, sabe, falta de orientação. Parecia o samba do crioulo doido. Mas tá, fiz o curso, nananana. Aí depois, 14 anos como professora, contribuindo em sala de aula, amava essa interação, a transformação dos meus alunos era muito mais a nossa interação pessoal do que o conteúdo em si que transformava. Aí eu fui para o lado do direito. E por que eu fui para o lado do direito? Porque o normal seria ir para a medicina, porque financeiramente seria melhor, mas eu já estava casada e não tinha como eu ficar me dedicando à medicina e casar. Meu marido não estava muito de acordo com isso. Eu falei, então eu vou fazer direito, que também é um outro lado. E aí, hoje, eu me perguntando por que eu fiz direito, não foi porque eu queria exercer o direito. Foi porque, no fundo, eu queria viver, dar uma realização para o meu pai. Porque ele sempre quis fazer direito. Então, olha só, eu investi 5 anos da minha vida, desacordadamente, para realizar algo para outra pessoa.
Quantas vezes a gente não faz isso na nossa vida? Quantas Muitas vezes a gente vezes. não se põe num papel ou veste um personagem para agradar o outro, para não ser julgado, para Ser se sentir aceito, reconhecido, ser aceito. amado. Isso. Quantas vezes? E hoje, com o desenvolvimento da minha inteligência espiritual, eu entendo que tudo que eu queria, que eu buscava, estava dentro de mim. Tudo. O amor que eu buscava, eu já nasci com ele. Só que eu não conseguia acessar. Porque quando eu nasci desse amor, eu tentei me encaixar nesse mundo disfuncional. Numa Entendi. família disfuncional. Para me sentir pertencendo. E aí, eu perdi a minha identidade original. Eu me desconectei da minha verdade. E abracei outros papéis, porque daí eu estava me buscando em outras coisas e não no lugar certo. Entendi. Então, a inteligência espiritual, ela traz essa percepção para... Vamos respirar e vamos entender quem é esse ser que está aqui. E aí você começa a se conhecer, você começa a se entender, e aí você vai consertando, você vai organizando o teu ego que está machucado, que está dolorido, e você vai se integrando e se inteirando e se fortalecendo. E aí quando o caos se instala, você está inteiro para aquilo. Você sente energia oscilar, mas você não sucumbe, você não rui mais, porque você está inteiro. E como foi que você descobriu isso tudo, Cris? Como foi que você teve essa oportunidade? Como você disse assim, chega um momento que você precisa parar, olhar direitinho, recalcular a rota e ver que aquilo não era uma rota que condizia com a minha verdade. Que momento foi esse? Como foi isso? Você percebeu isso como? Conte a gente assim, essa super virada de chave. A vida vai dando pra gente vários sinais. É que a gente não está tão perto, tão presente para isso. Mas eu tive ao longo da minha vida muitos sinais. Mas eu não estava presente. Aí, quando eu me tornei mãe, eu tive uma morte. Eu, Cristina, senti uma morte. Então, aquela Cristina que antes era multitarefas, fazia 25 mil coisas ao mesmo tempo, e era inquieta e fazia... teve que parar para atender uma criança que precisava 24 horas por dia dela. Foi um choque. Para mim, foi um choque, porque como eu era independente, eu não admitia dependência. Minha primeira lição, aceitar a dependência do meu filho. E era um serzinho ali frágil, eu precisava atendê-lo. E como eu não ia terceirizar isso para outra pessoa, eu assumi. Então, eu vou fazer isso, eu vou fazer esse papel. Ali foi a minha primeira virada de chave dolorida. Criou um hiato, assim, um silêncio durante um ano. Ecoava um silêncio porque eu não sabia mais o que era, eu só sabia que eu tinha que cuidar daquela criança, tinha que ficar ali. Quando o Antônio completou um ano, parece que a tempestade passou e veio um sol. E aí, nesse período, eu já estava em contato com o coaching, mas o coaching estava na minha vida para mim, porque eu estava buscando algo para fazer. Eu sabia que eu não ia mais poder, eu sabia que eu não ia poder exercer o direito, embora eu já tivesse passado na OAB, já tivesse concluído o curso. Por quê? Porque o escritório de advocacia aqui em Londrina não tem meio período, você trabalhar meio período. Eu não queria deixar o Antônio com a minha sogra ou numa creche, porque era a minha responsabilidade. Aí eu comecei a buscar cursos online, me ocupar, voltar à minha vida. E o coach veio nesse momento para eu me encontrar. Eu comprei um produto do IGT, o Academia da Produtividade, e o Academia da Produtividade, ele é um coaching curso. E eu fiz para mim como se fosse... Eu sorvia aquilo, assim, eu comia aquilo, como se fosse uma terapia. E aí, ali eu encontrei e me identifiquei com a minha missão de vida. Então, eu reconheci os meus valores, eu entendi qual era o meu papel. Então, ali foi a primeira grande virada. Então, foi a maternidade com esse autoconhecimento. Por isso que eu falo, o autoconhecimento é uma chave importantíssima para a gente.
Porque Perfeito. foi nesse curso eu tive um autoconhecimento que eu nunca tinha tido em 40 anos de vida. E a partir dali, e um dos meus valores é amor à aprendizagem, eu não parei mais. Eu sempre estudei, sempre. Sempre fiz, tanto é que eu fiz 2 faculdades, fiz especialização, eu nunca parei de estudar porque eu gosto de aprender. E aquilo, trabalhar com algo que você gosta, que te leva a aprender cada vez mais, a evoluir, é perfeito. É e perfeito. a contribuição sempre esteve nas minhas escolhas. Então, eu sempre procurei me posicionar de forma a contribuir. Então, tudo foi se encaixando. E aí tem aquela frase linda que eu adoro da Tassi Carvalho, que é: pede para Deus o seu motivo, que ele te põe o caminho. Ele te dá o como. Então, quando eu comecei a buscar a minha identidade, Deus foi colocando, e assim foi vindo. Pessoas na minha vida certas, naquele momento que precisavam, as parcerias necessárias, e esse autoconhecimento foi crescendo, a ponto de nós nos encontrarmos e nos conhecermos também, né, Adélia? Está, sim, e por incrível que pareça, eu tanto fiz o curso de biologia como eu fiz o curso de direito, viu? Olha aí, Assim, viu? olha, Nem sabia disso. E eu só ouvindo ela falando, não é porque eu fiz biologia, eu disse, eu também fiz. Aí passou, eu fiz direito, eu disse, eu também fiz. Adélia, a gente tem mais em comum do que a gente imagina. Muito mais. Aí você foi falando, eu disse, meu Deus, como é que eu nunca soube disso? Eu estou sabendo agora. Que incrível, incrível. Pois é, eu fiquei muito impressionada com essa agora. Mas, ó, Vivi, seja bem-vinda. Aí me diga, e fale um pouco mais, assim, que você falou que foram 2 viradas, né? Que foi a maternidade, lhe trouxe essa virada, os cursos do IGT lhe trouxeram essa virada. E no momento que você começou a atender as pessoas, como foi isso também? Eu tinha muitas crenças principalmente porque eu sempre fui muito ligada à religião e muito nessa questão de contribuir. E a religião coloca, né, uma condição de escassez para contribuição, né? Que você contribui, mas você não pode cobrar, você tem que abdicar e tal, enfim. Mérito, mas é uma crença reforçada pela religião. Então, para mim, cobrar um processo era muito complicado. Sofrido. Falar o meu valor, o valor do meu processo. Primeiro eu achava que aquele valor não valia, depois eu não conseguia falar, daí eu mandava a proposta por e-mail, a pessoa às vezes, a pessoa não aceitava, porque eu já mandava com aquela energia, né? Aí a pessoa não aceitava, eu sofria. Enfim, foi assim uma escola riquíssima para eu trabalhar as minhas crenças e tal. E aí eu comecei a atender as pessoas em fevereiro do ano passado. E eu fazia olha, sem brincadeira, eu acho que eu fiz pro bono durante 1 ano, mais ou menos. Atendeu quantas pessoas? Quantas pessoas pro bono? Eu atendi mais de 30 pessoas pro bono. Só fazendo o processo, aprendendo. Daí a minha justificativa era: é melhor eu atender e exercitar as ferramentas para me trazer mais segurança do que eu ficar, né? Assim, porque na verdade eu queria sentir que eu tinha valor. E para mim eu precisava desse reconhecimento do coaching. Na época eu fazia o nicho de produtividade. Então eu trabalhava com alta performance e produtividade. Eu não trabalhava com espiritualidade. Aí no final do ano passado a espiritualidade começou a bater na minha porta. No sentido do coach, porque eu fiz vários processos com a Camila Glicério e numa das ferramentas, uma das sessões, o nicho da espiritualidade ele apareceu ali e tal, como resposta. E eu fiquei pensando, mas ele não estava claro para mim, porque eu confundia muito a espiritualidade com religiosidade. E eu tinha medo de ser rejeitada por isso, porque quando você fala de religião é muito polêmico sempre. Isso, sim, até sempre. Até entender que a espiritualidade não é religiosidade, uma coisa está embora a espiritualidade traga, a religiosidade traga a espiritualidade na sua prática, no seu rito, não é a tradução da espiritualidade. A espiritualidade é a sua conexão com Deus, Jeová, Buda, quem seja essa inteligência maior que você
que você acredite, independe de rito. A Perfeito. religião é uma intermediadora. Ela é como se ela fosse uma ponte entre você e o seu Deus. E necessariamente você não precisa acessar ele pela religião. Você pode fazer isso com de você mesmo, diretamente. Perfeito. Para mim, Perfeito. pensar sobre isso era uma heresia. Imagina que você ia dizer que você é, né? Muitos retiros católicos que eu participei, que eu ainda participo, porque daí eu agora consigo separar. Quando a pessoa fala isso, eu entendo o que ela quer dizer e eu não julgo nada, e estou ali para me abastecer de outra forma. Uhum. Eles colocam isso. É uma heresia a gente se colocar como se a gente não precisasse da igreja para encontrar Deus. Ah, entendo. Né? Uhum. Mas, enfim. E aí, então, quando apareceu isso, eu tinha várias questões para mim que eu precisava ultrapassar. E aí eu encontrei um curso de inteligência espiritual. Na verdade, esse curso veio até mim. E com a De Janice Janice, Hering. da Janice, né? Uhum. Maravilhosa, ela faz um trabalho lindo. E esse curso veio até mim e aí, para mim, ali clareou. Então, eu comecei, dali já saiu a estruturação do meu método, já saiu foi como se fosse assim, de tudo que eu podia fazer em relação à inteligência espiritual. E aí eu me senti em casa, falei, é isso. Me encontrei, é isso. Foi quando você se encontrou. Aí você hoje já atende pessoas com esse foco de acessar e viver e desenvolver a sua inteligência espiritual, é isso? Porque eu acredito muito nessa inteireza, sabe? E o resultado dos meus coaches tem me comprovado isso. Que o equilíbrio entre o seu ser e a espiritual e emocional e o seu ser físico traz uma integridade incrível para que você se sinta pronto para seguir, seguro para seguir. Porque o que acontece, Adélia? Qual que é o maior mal da humanidade? E eu vou dizer isso principalmente porque a gente está vivendo isso agora, é o medo. O medo tem várias faces. Você tem medo de ser abandonado, você tem medo de ser julgado, você tem medo de ser traído, Rejeitada. você tem medo. Tem mil facetas do medo. Né? Você tem medo de ter prosperidade, você tem medo de perder a prosperidade. Sabe assim, o medo ele é ao mesmo tempo, ele é antagônico, enfim. O medo é o grande mal da humanidade. Hoje nós estamos movidos pelo medo. O medo de se contaminar, o medo de liberar o pessoal, o medo de não liberar e ficar sem a economia cair. Então, o medo, ele rege hoje o nosso mundo moderno. E ele é ampliado pelas mídias sociais. Então, chega no momento em que a pessoa está se vendo refém do medo, porque eu tenho medo de ser dispensado do meu trabalho, porque eu tenho medo de não encontrar emprego, eu tenho... Enfim, as palavras que ela faz é eu receio, eu tenho medo. Tudo expressa isso. E qual que é a ideia? A ideia é de trazer a pessoa fora dessa consciência do medo, tirar ela dessa consciência do medo, trazer ela para um olhar mais alto, mais ascensionado, para que ela olhe tudo isso de forma distanciada. E isso só é possível se ela está conectada com a fonte dela. Se ela está conectada com Deus, com essa energia que a potencializa. Então, se ela tem essa força, ela consegue olhar e falar assim, ok, realmente tem todos esses riscos, mas eu tenho segurança. Eu sei o que eu acredito. A minha crença, a minha fé me mostra outra coisa. Então, eu estou vivendo num mundo de medo, mas eu não preciso ser refém desse mundo. Eu posso sim escolher ter amor, escolher a verdade, ao invés desse medo. Eu posso fazer isso. E caminhar nessa direção. E aí isso me dá o quê? Me dá força para eu ter atitude, para eu fazer escolhas mais assertivas. Eu não caio nesse transe, né, do medo.
todo mundo Transe fala. coletivo, que todo mundo Esse transe entra. coletivo, isso. Aí eu já me blindo, porque eu já não me identifico com o envenenamento coletivo. Eu já não fico naquele Perfeita. grupinho que está ali falando só coisa ruim. Eu já busco grupos que me potencializem, que tenham mais a ver com a minha frequência. Porque eu tenho já certeza de várias coisas dentro de mim. Eu não preciso mais aceitar aquela condição para agradar, para ser valorizado. E se alguém não concordar comigo, tá tudo bem. Não tem problema. Eu não Também está dependo mais tudo da bem. situação. Você Então, também não tem. uma... Você também já não É tem uma... mais medo da opinião dos outros. Não, porque quando você fala assim para alguém, né? A pessoa chega e fala, nossa, agora fulano acabou com a economia, ciclano vai fazer isso. Mas você fala assim, gente, todo mundo vai passar por isso, tal. Aí a pessoa fala, nossa, por que você está pensando assim? Não, porque esse é o meu pensamento. Ai, você vive no mundo de Nárnia, né? Ela fala assim, não, eu Isso. vivo no mundo real. O mundo real é um mundo sem esse transe. O mundo da ilusão que a gente vive é o mundo do transe. Porque nada disso é verdade. A gente está pautado no medo do e se? E se acontecer isso? E se acontecer? Gente, nada aconteceu ainda. Então você fica vivendo e organizando a tua vida no mundo do e se. Que é uma ilusão, não é uma verdade. Qual que é a verdade? Qual que é a verdade agora? A verdade agora é que eu e você estamos 9h31 da noite conversando no Instagram. Essa é a verdade. E é para isso que a gente tem que estar presente agora. Eu não tenho que estar presente falando aqui com você e pensando que daqui a pouco a gente vai sair e vai tomar vida e vai se contaminar. E daí, sabe, assim, você não tem o que fazer isso. Isso é escoar energia. É você desperdiçar a energia vital. Entendi. E Cris, e como é que a gente faz? Que aquele intuito, eu fiquei também bem curiosa quando você me trouxe esse tema de como a inteligência espiritual pode nos ajudar na nossa vida profissional. Me fala sobre isso, né? Porque como eu oriento nessa área de carreira, eu fiquei super animada com esse tema que você escolheu. Me ensina aí eu, primeiro, eu acredito que eu já descobri, como você bem disse, de esse termo inteligência espiritual, vamos imaginar que ele foi cunhado há pouco tempo, mas há muito tempo existe essa inteligência com outros nomes ou até sem nome. Então, a gente que está muito imerso nesse processo de autoconhecimento, porque não tem como alguém que se propõe a levar outras pessoas, a conduzir outras pessoas ao autoconhecimento, não tem como esse profissional já não estar previamente se trabalhando no autoconhecimento, né? Então, a gente que é profissional de autoconhecimento, sobretudo, a gente está nessa intensidade de busca diária, quase toda hora, né? Então, eu fiquei muito curiosa para saber como é que eu ligo a minha inteligência espiritual ao meu trabalho. Como eu faço para eu ainda melhorar mais no meu trabalho acessando a minha inteligência espiritual? Eu vou te falar então. A inteligência espiritual é tão antiga que ela surge a humanidade. Porque quando Adão e Eva na história, né, da Bíblia, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, o que eles perderam ali? A conexão com Deus, a verdade deles. Eles não seguiram a verdade deles. Então, eles já nasceram dotados com essa inteligência. Nós todos nascemos dotados com essa inteligência. O que eles nos ensinam? Quando você se afasta de Deus, você perde a sua verdade. E aí você sai do paraíso. E aí as confusões acontecem, que é o mundo que a gente vive agora. Então, como você usar aí o grande ícone da inteligência, né? Se for ver um exemplo de quem quiser se espelhar, é Jesus. Jesus é o cara. Eu não tenho nem o que falar, porque as ações dele todas eram pautadas na conexão dele com Deus. Talvez, e eu vou ousar falar isso, e ele que me corrija o dia que a gente se encontrar, é que no Horto das Oliveiras, o dia que ele falou, afasta de mim esse cálice, na oração, antes da paixão dele, porque ele sentiu o tamanho da dor que ele ia passar pelo flagelo que ele ia sofrer. Talvez ali a humanidade dele tenha
colocado em dúvida o amor de Deus. Mas é só Entendi. naquele momento. Foi uma Porque naquele momento, vulnerabilidade, né? Foi uma isso, naquele momento ele vulnerabilidade. mostrou, exato, naquele momento ele mostrou a vulnerabilidade dele, que era a dor que ia dilacerar a Física. carne dele, a dor física, porque ele sentiu por tudo que ele ia passar e ele falou: Senhor, afasta de mim esse cálice. E no momento seguinte ele já diz: mas faça-se conforme a tua vontade. Então, estar conectado com Deus é confiar fielmente, cegamente nesse amor dele por nós. E aí eu volto a falar: Deus, Jeová, quem for o nome da sua inteligência maior que te criou, do seu Criador. Mas acreditar que ele não se separa de ti. Nunca. Em nenhum momento. E é isso que te faz forte, que te integra. Então, Perfeito. pensando nisso, como é que eu acesso isso? Primeira coisa é o autoconhecimento. Para a gente poder entender como é que o nosso ego doente funciona, por que eu quero as coisas que eu quero, por que eu penso as coisas que eu penso, por que eu sinto as coisas que eu sinto, por que eu faço da forma que eu faço. E aí, nesse autoconhecimento, é um processo mais demorado, porque você precisa acessar essas questões e organizá-las. Ler o que precisa, jogar fora o que precisa, desapegar o que precisa, perdoar o que precisa. Fazer a faxina na casa, colocar a casa em ordem. Primeira coisa. Então, eu sempre falo assim para os meus coaches: vamos descer ao porão da sua casa e vamos organizar tudo por lá, porque é lá no porão que fica tudo. A baguncinha, a A bagunçona. bagunça, vamos limpar, vamos abrir as janelas para entrar o sol, para entrar a luz de Deus, vamos Fazer organizar tudo faxina. isso. Isso. E enquanto isso, você vai organizando e vai se autoconhecendo, desenvolvendo, então, a autorresponsabilidade, o autodomínio, o autodiscernimento, a autoaceitação, o autoamor, né? Todas as questões com você, de você com você. Você vai entendendo que as pessoas são instrumentos e os fatos da vida também para a sua evolução. Então, eles nada mais são do que pessoas que estão ali para te ajudar a encontrar o que precisa organizar. Então, se vem aquela pessoa e te irrita porque ela é prepotente, para ali. O que daquela prepotência tem a ver com você? Ou é a sua sombra, porque você é prepotente, ou é a sua vulnerabilidade, porque toca na sua, naquilo que você foi humilhado. Então, alguma coisa ali você precisa organizar em relação àquilo. Ela não está fazendo isso para você. Ela está fazendo isso por você. É para sua evolução. Aquele fato deu errado, eu fui mandada embora, né? Fui mandada embora, sei lá, bateram no meu carro. Não foi para te punir. Alguma coisa ali tá te mostrando que precisa organizar. Essas pessoas, esses fatos, Adélia, são as chamadas de amor de Deus. Deus nos chama pelo amor várias vezes. Só que a gente precisa aprender a observar e ser grato por esses desafios e aprender e evoluir com eles. Quando a gente não faz isso, a gente você vocifera, você xinga, você fica vitimizado. Isso tudo acontece comigo, blá, 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 blá. O que acontece? Ok. Dali a pouco vai acontecer algo mais para te chamar mais atenção. Se você não entender, tudo bem, calma. Dali a pouco vai acontecer uma coisa e vai falar assim, ó, parou, agora você vai ter que prestar atenção. Normalmente isso é o quê? Uma perda muito grande de um ente querido, ou uma doença para você, ou uma situação de um revés na sua vida, né? E a gente ouve muitas pessoas contando, nossa, tinha tudo, de repente perdeu tudo. Isso. Alguma coisa você precisa cuidar e tratar. Por quê? Porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. E o nosso corpo é só um veículo de passagem. Se a gente não cuidar dele também, ele também vai nos mostrar aonde a gente precisa cuidar. Né? Então, as doenças nada mais são do que essa somatização de coisas que a gente não cuida. Muito bem. Então, isso é a nossa função aqui. Evoluir com aquilo que a gente precisa aprender. Aprendeu, contribui. Ensina quem precisa. Não é ir lá e dar uma de professor de Deus, dando o dedo na cara dos outros.
sendo moralista. Não. Incentivando as pessoas a evoluírem, ajudando com aquilo que você pode, com aquilo que você já aprendeu. A outra função. E a terceira função é curtir, sim, aproveitar a vida, não levar tão a sério essa questão de trabalhar, guardar dinheiro e não usufruir, não aproveitar. É para você também. Também é para você curtir. É permitido isso. Deus te deu essa vida para você ter abundância, felicidade, né? Aí então tá, então eu comecei nesse processo de autoconhecimento, entendo que as pessoas me ensinam, aprendo com a vida, aceito as coisas como são, consigo olhar para o meu ego doente, vejo, me acolho com amor, vejo que eu estou evoluindo, que eu estou desapegando das coisas, eu estou no processo. Esse processo pode durar uma vida. Eu acho que eu vou morrer, velhinha, passando por isso. Sempre, sempre, eu tenho certeza também. E aí você vai adquirindo algumas coisas durante esse processo que é para manter a sua energia. Então você vai fazendo uma rotina de energização e você pode começar. Eu prefiro sempre orientar que comecem de manhã, porque de manhã é o momento em que a sua mente está mais vazia e a gente precisa estar silenciado, longe do barulho da mente, da tagarelice da nossa mente. No final do dia, nossa mente está assim, falando, parecendo Torre de Babel. Então, de manhã, quando você acorda, a primeira coisa que você faz, olha, você passou tanto tempo sem tomar água, bebe água, hidrata o teu corpo, cuida com amor desse corpo que te leva para lá e para cá, que tanto aguenta do teu estresse e de tudo que você põe dentro dele. Põe água dentro dele. Depois, medita. Ah, eu não sei meditar, eu não consigo, eu sou muito inquieto. 5 minutos, começa com 5 minutos, marca lá, põe um timer no relógio. Como é que você medita? Tem aplicativo gratuito, você pode Tem respirar. YouTube, tem, não, Enfim, tem uma enfim. infinidade, né, de forma de meditar. Aplicativos, o YouTube. Você pode só prestar atenção na sua respiração, no ar que entra, no ar que sai durante 5 minutos. Você vai ver que a sua forma, a forma que você leva o teu pensamento durante o dia, a sua atenção ao momento presente, melhora muito, muito. Então, já falei da hidratação, já falei da meditação. Observar a sua alimentação, escolher alimentos que sejam menos inflamatórios. Os alimentos inflamatórios, que são cheios de açúcar, conservantes, Farinhas corantes, brancas, farinhas brancas. os industrializados, o que eles fazem? Eles causam um estado permanente de inflamação no seu corpo, principalmente nas membranas do intestino e do cérebro. E aí você tem baixa energia mental e a imunidade. Porque o nosso intestino, ele é o senhor da imunidade, digamos assim. É ele que faz todo o nosso aporte de imunidade. E ele produz grande parte da serotonina, que é um hormônio muito importante de bem-estar. Então, se você elimina esses alimentos ou reduz a ingestão deles, já ajuda o seu organismo a manter a energia física do teu metabolismo. Então, eu estou falando, olha, ao mesmo tempo, eu estou falando da energia mental e eu estou falando da energia física. São coisas que está tudo interligado. A gente é sistêmico, a gente não é só uma coisa ou outra. Não Então, tem cuidar como da separar. alimentação. Não, cuidar da alimentação, beber água, suplementar, vitamina D. É muito importante porque a gente precisa dela e a gente não tem mais o tempo de ficar fazendo a captação dela naturalmente. Então dá para suplementar. Ômega 3, mas tudo isso, lógico, se puder ser orientada com uma nutricionista, um profissional que entenda, né, a partir das suas necessidades. Mas é uma coisa para se prestar atenção. Sempre nesse olhar de o mais natural possível. Coma mais verduras verdes, menos cozidas, de preferência mais frescas, né? Então, o brócolis levemente afustado lá na água quente, o espinafre, a rúcula. Observe sempre isso. Observe sempre essa alimentação. Reduza a ingesta de carne. Se puder ficar um dia da semana sem comer carne, maravilha. A carne vermelha tem várias questões que a gente não vai entrar agora, mas é bom a gente reduzir. Procure comer mais peixe, ou mesmo cogumelos, ou não coma carne por 1 ou 2 dias na semana, enfim. É uma limpeza que você faz, tanto metabólica quanto energética no seu corpo.
Recurso SOS que eu chamo. Sentiu que está ansioso demais, que está muito angustiado, para o que você está fazendo. Para. Larga o computador, para. 2, 3, 5 minutos não vão te atrapalhar na tua rotina e apenas fecha o olho e respira. Presta atenção no ar que entra, no ar que sai, fazendo uma respiração profunda, tipo aquela respiração de bebê. Sei, Como é do que o bebê diafragma, fica a pautona, né, lá barriguinha. pra frente, e depois cola o abdômen lá nas costas. Então você amplia a oxigenação. Quando a gente está tenso, tá ansioso, a nossa respiração fica curta. Por isso que a gente não raciocina tanto, porque a oxigenação Boa, diminui. E o nosso corpo boa. faz o quê? Ele trabalha na economia. Se ele está percebendo que está entrando pouco oxigênio, ele vai reduzir a teu pensamento. Você começa a ficar sonolento, né? Você tá ali, aí o que você faz? Você taca a É cafeína ali, vai tonta. lá tomar um monte de café. Aí você acidifica mais ainda. Ou seja, para, respira, toma água e respira. A melhor coisa para voltar a tua energia, principalmente se você está num momento de ansiedade, de tensão ali no trabalho, no trânsito, em qualquer lugar. 5 minutos não vai te atrapalhar. Então, esse é um recurso SOS que eu sempre oriento, todas as vezes que você sentir. Quem é da prática do Ho'oponopono, enquanto está respirando, faça o Ho'oponopono, eu sinto muito, amor, me perdoe, eu te amo, sou grato. É uma coisa que Muito ajuda a interessante. pacificar, traz bastante paz, traz tranquilidade. O Ho'oponopono, para mim, ele é... Lembra de um remédio chamado Doutorzinho? Lembro, sim. É meio que assim, era um lenitivo para qualquer coisa, não era? Ele Qualquer resolve coisa, se qualquer passava, coisa. Podia ser o que qualquer coisa ele fosse. resolvia. Isso, exatamente. O Isso. Ho'oponopono é esse doutorzinho. Para qualquer coisa, faz o Ho'oponopono. Ficou estressado, faz o Ho'oponopono. Brigou com o chefe, faz o Ho'oponopono. As coisas se Boa. pacificam. É incrível, porque é uma Hum, oração de você com você mesmo. Você está pedindo perdão para você está falando sinto muito para você está dizendo muito obrigado para você, e você está dizendo eu te amo para você. Então, que é legal. como se você estivesse reforçando a sua ligação com o seu eu, né? Com a sua Uhum. conexão interior. E aí, você pode ousar. Você pode escolher um livro legal para você ler diariamente, sei lá, 10 minutos. Isso faz com que a sua mente saia daquela tagarelice ou não fique no celular e você vai para uma literatura. O movimento linear de vai e vem dos olhos ajuda a acalmar a mente. Eu Leitura é não muito bom sabia. para insônia. Tá com insônia, não Sem pegue seu som. celular, porque piora. Não Piora com a pegue seu celular. Tá luz. com insônia, a luz né, e todos os estímulos que o cérebro recebe. Tá com insônia? Pega um livro. Pega um livro, começa a ler. Gente, você não vai ler 2 páginas. Você vai dormir. Com o livro na mão. O livro, esse movimento linear, a gente não faz mais ele frequente, porque a gente tem outros recursos Hum, agora. Então, ele descansa a hum, mente, descansa o cérebro. É muito interessante. Façam esse teste. Exercício hum, fundamental, nem que seja um exercício de um tempo de curta duração, 20, 30 hum. minutos, uma caminhada, uma corrida, não importa qual. Encontre um que você goste. Natação, karatê, o que for. E não é para emagrecer, é para você liberar o estresse, para você E produzir abaixar os o cortisol, hormônios. Isso. abaixar o cortisol e produzir os hormônios de bem-estar. Tudo isso você está fazendo para manter a saúde do seu corpo. Tudo isso. E quais são os benefícios? Lógico que você pode emagrecer. Porque quando você eleva o cortisol, você retém também o estímulo do emagrecimento. E quando você Hum. abaixa é como se você dissesse para o corpo, tá tudo bem, você pode Se metabolizar isso. acalme. Se Você não está acalme. Que não... não está se defendendo ou está sob ataque, né? Você está bem, então vai ser o seu fluxo. E aí você consegue emagrecer, tá? Não vai ficar magrinho, né? Porque daí tem que também cortar outras coisas, mas você consegue ter uma saúde melhor. Outra coisa que hum. eu sempre falo, praticar Só para caridade. só para lembrar que só tem 10 minutos, porque aqui a coisa Tá, passa voando, minha amiga. só Certo? tem mais 2 coisas para falar. Só Pois 2 diga, coisas para falar. gostei, praticar caridade, Praticar gostei. caridade. Quando você pratica caridade, você exercita a empatia. Você sai de você e você vai no universo do outro.
E ali você também tem a oportunidade de se colocar no lugar do outro, entender. E aí, quando você tem um maior grau de empatia, você tem um menor grau de julgamento. A empatia é proporcionalmente, Inversamente inversamente proporcional proporcional ao julgamento. ao Quanto mais julgamento. Que empatia, menos legal. julgamento. Quanto mais julgamento, quer dizer que a tua empatia está baixa. Então, quer diminuir o julgamento? Aumenta a empatia. Aumenta a empatia, Massa. se põe no lugar do outro, busca qualidades no outro. Ah, essa pessoa é assim. Julgou, tenta achar 3 qualidades na pessoa. Faz esse Tá de exercício. É castigo. super desafiador. Não, é super desafiador. Porque você está naquela energia do julgamento, que é uma energia baixa, uma energia de raiva, de culpa tal. E você, para você se conectar com a positividade e achar coisas boas nela, parece que não existe. E aí, quando É. você faz isso, você traz essa E, possibilidade. Então, caridade traz a e, empatia e e, diminui o uma, julgamento. e uma pessoa disse, você tem a oportunidade de ver o quanto você tem para agradecer. E aí, exatamente, Neil Scholar. Agora, que eu não sei quem é, mas eu vou pelo nome aqui, que Uhum. vem isso que você falou. A caridade aumenta a empatia e traz o quê? A gratidão. Então, Perfeito. enumerar diariamente pelo que você é grato. Pelo menos três No motivos. Ai, mínimo, não no tem nenhum. mínimo. A Tem, pessoa fala, gente. não tem nenhum. Você não acordou com vida? Já é um motivo. Você Se foi e voltou para o trabalho alimentou, estando salvo? É outro motivo. Você se teve alimento? É outro motivo. alimentou, Pronto, achou 3. Tem tomou água um para tomar banho. banho? 4 motivos. Tem água para tomar? 6 motivos. Não é? Tem alguém para te esperar em casa? 7 motivos. Gente, se a gente piscar o olho, tem 25, 30, 50 motivos em pouco tempo. Então, Assim. fazer o quê? Buscar o autoconhecimento, encontrar uma rotina de energização para você tomar água, meditar, usar recursos SOS de respirar, ter atenção plena, fazer leitura para descansar o cérebro, trazer tranquilidade, principalmente antes de dormir, para quando tem insônia, exercício físico, caridade e gratidão. Essas coisas todas, elas ajudam você a ter um preparo melhor, uma conexão maior com você, e aí eu duvido que o seu trabalho te estresse tanto quanto antes. Porque você vai conseguir ter recursos para lidar mais assertivamente com os desafios que o teu trabalho te traz. Perfeito, perfeito. Deve estimular a criatividade também, porque no momento que você está mais satisfeito, você está com maior bem-estar, a sua criatividade, ou seja, a sua capacidade de encontrar soluções para problemas, aumenta muito. Sim, Entendi, Cris. Então, essa base toda que nos fortalece na nossa inteligência emocional, na verdade, nos dá sustentáculos para qualquer área da nossa vida. E o sim. trabalho é apenas um deles, não é isso? E quando você trabalha todas essas áreas, né, a tua mente, o teu corpo, essa conexão, né, com a gratidão, que é o lado espiritual, você se colocar no lugar do outro, estar sistemicamente, você está Hum, desenvolvendo a sua inteligência espiritual. Então, nada hum. mais é do que se conectar com o seu corpo, com a sua energia, com o outro e com o todo. É viver essa energia sistêmica e entender que tudo que você faz vai impactar o outro e o todo, além de você. Perfeito. E Então, nesse não momento, pode. né? E nesse momento que nós estamos assim, ávidos por fontes de energia, buscando meios que nos permitam assim passarmos por essa temporada e sairmos sãos, né? Então, assim, essas fontes de energias, elas são mais do que e veja que tudo isso que você falou, nenhuma nos custa nada. Você fazer um Não, exercício de gratidão não custa nada. Você fazer essas respirações profundas para acalmar sua mente não custam nada. O livro, poderíamos dizer que custa, mas todo mundo tem algum livro, enfim, consegue por PDF, às vezes, baixar da internet. Água, ou seja, são coisas que, as que têm custo, têm um custo muito baixo. Né? Você não está indicando coisas que uma pessoa que não tenha tanta condição financeira não consiga qualquer exercitar. um.
Qualquer um pode fazer pode, isso que eu coloquei. pode fazer isso. Pronto, Crisinha. Crisinha, faltam só 5 minutos, meu amor. Por que passou tão ligeiro, hein? Menina, tô impressionada. Pensei A uma conversa hora. tá boa. A Conversa tá boa. Só faltava o cafezinho aqui, minha amiga. Pois eu Só, queria só só pro faltar. Instagram. Se não nos derrubar, eu queria agradecer a você por trazer esse conhecimento, que depois que você vai nos explicando, é que nós vemos que nós temos já algum conhecimento sobre isso, né? Só o nome é que realmente é um nome novo, mas assim, o que você vai falando nas técnicas para desenvolver a sua inteligência espiritual, o que é inteligência espiritual, essa conexão com Deus que se mistura com a conexão com você mesmo, uma coisa só, a gente vê, não, é verdade, eu já faço isso em alguma medida. Não é nada que a pessoa já não faça, né? Já em alguma medida a gente faz, até mesmo numa oração que você faz, você está se conectando com a sua inteligência espiritual, né? A quem quer que seja. Isso, é só fazer com que isso seja a rotina da sua vida. Perfeito, meu amor. Aí, como eu sei também que você tem uma live agora de 10:02, gostaria imensamente de agradecer agradecer seu convite, é ótimo, agradecer por você ter aceito o meu convite, que essa semana você está brindando mulheres sábias com o seu conteúdo. Então, queria agradecer demais por tudo que você está trazendo para a gente, esses conhecimentos, esse seu sorriso lindo, essa sua energia linda, e dizer que vamos ter a felicidade de estar com essa menina em 2 mentorias, né, amiga? Agora segura, né? Ainda mais com essas coisas que a gente descobriu sobre a gente que temos em comum. Eu que quero te agradecer. Eu que quero te agradecer, Adélia, por essa oportunidade de contribuir com Mulheres Sábias do Brasil, esse perfil lindo que eu não conhecia e conheci a partir desse convite e achei incrível esse trabalho. Então é algo que eu vou passar a divulgar também para a audiência, porque é um trabalho incrível que você está fazendo. E eu me sinto muito honrada por contribuir com vocês e conte sempre comigo. O que você precisar, você sabe que você pode contar. Da mesma forma, meu amor. Então, vá ver seu pequeno, beijo, tomar uma aguinha antes de começar a sua outra live, né? Vou me hidratar também. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Um beijo. Tchau, tchau.